Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo define grupo para disputar primeiras rodadas do Carioca. Perder uma peça como ele vai nos prejudicar demais, disse lá o presidente BAP. Técnico do Al-Ahly aceita a saída de Firmino e facilita sua chegada para o Flamengo. Flamengo divulga a lista dos relacionados para o Carioca. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. Uma parte do elenco do Flamengo se reapresenta na sexta-feira, já agora, para iniciar a preparação para o Carioca. Em maioria, são os jogadores do Sub-20 que vão representar o rubro-negro nas rodadas iniciais do campeonato estadual, enquanto o profissional vai estar na pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante Carlinhos, o meia Lohan, o zagueiro Cleiton e o goleiro Diogo Alves entraram de férias de forma antecipada, visto que ficarão no Rio de Janeiro para o Carioca. O restante do elenco profissional se reapresenta no Ninho somente no dia 8 de janeiro, 2 dias antes de viajar para Orlando, nos Estados Unidos. Os jogadores que vão ser relacionados pelo Flamengo nas primeiras rodadas do Carioca já estão definidos. Ao todo, são 27 jogadores inscritos. O mais experiente deles é o Carlinhos, que foi contratado como reforço nesse ano vindo do Nova Iguaçu, e o Thiaguinho, que retornou de recente empréstimo. Produção, coloca aí a lista dos relacionados para o Carioca. Goleiros Diogo Alves, Lucas Furtado e Andrew, e também Eduardo Jung. Laterais direitos, Lucian e Daniel Salles. Laterais esquerdos, José Wellington, João Carbone e Ainoan. Zagueiros, Cleiton, Felipe Vieira, Iago e Damata. Volantes, Daniel Rogério, Ryan Lucas, Fabiano, Caio Garcia e João Vitor. Meias, Rafael, Guilherme e Lohan. Atacantes, Thiaguinho, Felipe Tereza, Wallace Ian, Chola, Felipe e Carlinhos. Um nome na zaga é o Pablo, que está voltando de empréstimo do Botafogo. Ele também vai se reapresentar, nessa sexta-feira. Vale destacar que o José Boto, diretor de futebol do clube, conseguiu a não liberação do zagueiro João Vitor, que estava na seleção Sub-20. O jovem vai para a pré-temporada com o grupo principal. O Flamengo estreia contra o Boa Vista, e a previsão é que esse jogo aí aconteça no final de semana do dia 11 de janeiro. A tabela da competição ainda vai ser confirmada. Após a divulgação da lista dos relacionados para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Flamengo definiu que fará um giro pelo Nordeste pelo estadual. Dessa forma, Aracaju, no Sergipe, Campina Grande, na Paraíba, Natal, no Rio Grande do Norte e São Luís do Maranhão serão as cidades que vão receber jogos do Mengão. A estreia do Flamengo acontece às 18 horas, horário de Brasília, no dia 12 de janeiro, no estádio Batistão, em Aracaju. Primeira rodada, dia 12 de janeiro, às 16 horas, Flamengo e Boa Vista, estádio Batistão, em Aracaju. Segunda rodada, 16 de janeiro, 19 horas, Madureira e Flamengo, estádio Amigão, em Campina Grande. Terceira rodada, 19 de janeiro, 21 horas, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas, em Natal. Quarta rodada, 22 de janeiro, 19 horas, Bangu e Flamengo, estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. O novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, já tem data para desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Vai ser no próximo sábado, às 6h35, horário de Brasília. E, além disso, ele também vai dar uma entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu, no mesmo dia da sua chegada, a partir das 13 horas, horário de Brasília. Desse modo, na tarde de sábado, José Boto dirá as primeiras palavras como dirigente do Flamengo. Além do diretor de futebol, o novo presidente rubro-negro Luiz Eduardo Batista, o BAP, também vai estar presente nessa entrevista coletiva.
Apesar de ainda não ter chegado ao Rio de Janeiro, o José Botto já começou a trabalhar, porque o profissional português mantém contatos há semanas com o treinador Filipe Luís e, além disso, ambos se encontraram em Portugal na última segunda-feira, com o intuito de falar sobre o planejamento do Flamengo para a temporada de 2025. O profissional português, com muita experiência em scout, pesquisa e monitoramento de jogadores, o Botto vai assumir a liderança de todo o departamento de contratações do Flamengo, incluindo a seleção de treinadores. Desse modo, a tendência é que, com a chegada ao Rio de Janeiro, o profissional intensifique a busca por reforços para 2025. Vale lembrar que a primeira decisão do Botto com o Filipe Luís foi a não renovação do contrato do zagueiro Davi Luiz, que termina agora no dia 31 de dezembro. E o zagueiro foi comunicado no último domingo pelo diretor de futebol, que não está nos planos do clube para 2025. Em levantamento divulgado pelo portal GE, dentre as 30 contusões do elenco do Flamengo, 8 foram por lesão de posterior na coxa, sendo 5 na direita e 3 na esquerda. Além disso, houve também 2 desconfortos na região, mas não foram contabilizados como contusões. Vale ressaltar que outros 3 casos de lesão muscular foram divulgados pelo Flamengo sem muitas especificações. Entre os atletas que mais visitaram o departamento médico do clube está o De La Cruz, porque o uruguaio foi ao departamento médico em 4 oportunidades: dores no ombro direito, trauma no joelho direito e 2 vezes por lesão na coxa direita. Com isso, o De La Cruz participou de 41 dos 73 jogos do Flamengo no ano. Destes, o meia foi titular em 37 e jogou 3.134 minutos. Por fim, ele desfalcou o time em 13 partidas e só completou 90 minutos dentro de campo em 9 jogos, visto que foi substituído em 28 deles. Se De La Cruz foi o jogador que mais visitou o departamento médico do Flamengo, o Cebolinha foi o jogador mais ausente devido à sua grave lesão, que sofreu, Isso porque ele rompeu o tendão de Aquiles ainda em agosto, quando passou por cirurgia delicada e desfalcou o Flamengo em 38 jogos, somando problemas físicos anteriores. No ranking, quem aparece como o segundo jogador que mais desfalcou o Flamengo por lesão foi o uruguaio Matias Ginha, que não esteve à disposição do clube em 28 partidas. Vale lembrar que o jogador sofreu uma lesão multiligamentar no cruzado anterior do joelho direito e precisou de uma cirurgia reparadora. Até então, o Flamengo ainda tem 3 jogadores lesionados no elenco: Everton Cebolinha, Matias Ginha e o Pedro. O centroavante também passou por cirurgia depois de romper o ligamento do joelho num treino com a seleção brasileira. Com isso, o camisa 9 ficou de fora da temporada do Flamengo desde setembro. Agora o departamento médico do clube corre contra o tempo para ter os 3 jogadores à disposição o quanto antes. Um jogador que fechou 2024 lesionado foi o Arrascaeta. Porém, o uruguaio teve uma lesão mais simples. Ele realizou uma artroscopia no joelho direito e volta aos trabalhos na pré-temporada, se tudo der certo. Everton Cebolinha é outro que deve ficar à disposição já no começo da pré-temporada. E, por fim, Matias Ginha e Pedro vão seguir se recuperando das suas lesões até meados de 2025. Visto que o clube não estipulou prazos oficiais para a volta dos jogadores aos gramados. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse nosso programa para mais 4 pessoas, e aí a gente fica bonito na foto. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, e pronto, simples assim, valeu! Um dos nomes favoritos da nova diretoria rubro-negra é o Roberto Firmino, que defende hoje o Al-Ahly da Arábia Saudita. Nesse ínterim, o técnico alemão da equipe saudita, Matias Jaisse, aceita a saída do jogador porque ele planeja incluir outros jogadores estrangeiros no elenco saudita e, dessa forma, o Matias Jaisse aceitaria facilitar a vida do Flamengo para contratar o jogador.
Até então, a preferência do técnico são o argelino Riyad Mahrez e o inglês Evan Toney. O portal local, o Al Yon, divulgou essas informações em primeira mão. O Roberto Firmino está lá no Al Ahly desde 2023. Ele tem contrato com o clube até junho de 2026. Vale lembrar que o brasileiro ganhou destaque no futebol mundial depois de ter jogado pelo Liverpool da Inglaterra, clube em que ele conquistou o campeonato mundial logo em cima do Flamengo e também a Champions League. Agora, Firmino, com 33 anos, é um dos nomes analisados pelo Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente do Mengão. Primeiramente, o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, se alinha com o treinador Felipe Luiz para definir o orçamento disponível para a contratação desse atacante. Desse modo, interessado em contar com o Firmino, o Flamengo antes vai fazer uma consulta sobre a vontade do jogador em voltar ao Brasil. Por fim, os valores envolvidos, considerando a limitação financeira atual do clube, também vão ser analisados. O Real Madrid está interessado no volante Gerson, segundo informações do portal Fanáticos Fla. A janela da Europa se abre em janeiro para novos acordos, mas ainda não há nenhuma oferta do clube merengue na mesa do Mengão. O Gerson também é alvo do Liverpool da Inglaterra. Diferente do time de Madrid, os ingleses já preparam uma oferta inicial para o Flamengo. A ideia atual do líder da Premier League é tentar um acordo em janeiro de 2025. A oferta que pode chegar ao Flamengo por Gerson é algo em torno de 25 milhões de euros, 154 milhões de reais na cotação atual. Ele está sendo monitorado na elite inglesa desde os bons tempos aí da seleção brasileira. O futebol europeu, Gerson soma passagens pela Fiorentina e Roma da Itália e Olympique de Marseille da França, onde ele teve o seu melhor desempenho no velho continente sob o comando do carequinha Jorge Sampaoli. O novo presidente BAP, ciente de que há interessados no Gerson, se manifestou recentemente sobre o assunto. Se quisermos competir por tudo, podemos chegar a quase 90 jogos na temporada. Perder peças como o Gerson, com certeza nos prejudicaria demais. O Liverpool e o Real Madrid são dois clubes altamente bem servidos de meio-campistas. Na Inglaterra, o Gravenberch é titular absoluto ao lado do McAllister. Na Espanha, Valverde comanda o meio, com Tottenham e Bellingham mais à frente. Gerson se tornou titular absoluto do Flamengo em 2024 e viveu seu melhor momento na carreira, inclusive tem a faixa de capitão do time. Felipe Luiz tem grandes planos visando o jogador para a próxima temporada. Com o contrato até 2027, o meia do Flamengo é avaliado em 20 milhões de euros e soma 2 passagens pelo Flamengo. Ao todo são 225 jogos, 17 gols e 30 assistências. Diante desse assédio e com a aproximação da abertura da janela de transferências, agora em 3 de janeiro, a diretoria do Flamengo quer deixar encaminhada a renovação com o jogador. Os cartolas querem que o novo contrato seja estendido até 2029, com um aumento salarial para o patamar mais alto do elenco e multa rescisória acima dos 500 milhões de reais. Na temporada atual, o Gerson fez 4 gols e deu 8 assistências em 53 partidas com a camisa do Flamengo. O jogador é torcedor declarado e ama de paixão vestir o manto sagrado como profissional. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve vender o Gerson se chegar essa grana toda aí? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!